CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 8h55. Vamos voltar a destacar os casos de Covid em Mato Grosso do Sul, né? Lembrando você, ouvinte CBN, você que está acompanhando toda essa evolução da doença aqui no estado, a gente percebe que o mês de junho foi um mês que houve aí uma explosão de casos, o número de mortes também tem crescido rápido e a estrutura de saúde agora começa a ser mais usada do que nos meses anteriores. Inclusive, durante a semana entrevistamos professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que usam um modelo de projeção para indicar a evolução do ponto de vista matemático aqui no estado. E segundo esse levantamento, esse acompanhamento matemático, caso os casos continuem evoluindo da forma como estão, a partir do dia 11 de agosto, nós já não teríamos mais leitos clínicos e nem leitos de UTI aqui no estado. Sobre esses e outros assuntos, vamos conversar agora com o infectologista, pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Doutor Júlio, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia. Bom dia, Ginês. Para mim é um prazer estar com você novamente aqui na CBN, tirando as dúvidas de todos os ouvintes. Importante ressaltar que também sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Esses são meus dois cargos que eu tenho. Muito bom, professor. Eu quero começar perguntando, professor, que a gente começa a ver os números, né, com outros olhos em relação à evolução, principalmente do mês de junho, e esse começo de mês de julho começaram com dados muito mais fortes do que a gente vinha registrando. Do ponto de vista de olhar para o sistema de saúde, do ponto de vista de adotar medidas que precisam ser adotadas, qual que é a leitura de quem é da área da saúde, como o senhor que é médico infectologista? Eu acho que é importante entender que, de acordo com o modelo da FMS e diversos outros modelos que existem, eles projetam uma curva exponencial nesse momento da epidemia para o estado do Mato Grosso do Sul. Nós entramos nessa curva exponencial e o ouvinte pode entender isso quando vê dia a dia número maiores de casos e recorde de novos casos e óbitos. Isso indica claramente essa curva exponencial e a projeção que foi feita, como você bem comentou, realmente aponta não só a projeção da FMS, mas de outros pesquisadores, que o mês de julho será muito impactante no estado do Mato Grosso do Sul se medidas de distanciamento social não forem tomadas, inclusive pela população e pelo poder público. É uma combinação desses dois atores. Não adianta só responsabilizar a população, nem tampouco o poder público. Exatamente. A gente não está buscando culpados, mas está buscando responsabilidades. Nesse cenário que a gente está, doutor, qual que é a análise que dá para fazer do ponto de vista da população? A gente depende de comportamento, depende de pessoas que se preocupem com a saúde, e do lado da gestão pública, o que a gente pode analisar, o que pode ser feito, do que vem sendo conversado, esse monitoramento de casos, agora esse crescimento, qual que é a sua leitura? Só um comentário antes, fico muito perplexo ao ver nas redes sociais pessoas comentando: abre-se tudo e fica a população, cada um toma sua decisão e se expõe ao risco que quiser. Quer dizer, a mensagem que alguns querem passar é que a culpa só é da população e que ela toma sua decisão e se não tiver leito o problema é dela. Não é assim que as coisas funcionam. A gente não está numa barbárie que um por todos, todos por um, e se você toma a decisão, você é responsável por isso. É dever do poder público oferecer, sim, leitos suficientes para atendimento dessa demanda, principalmente dos pacientes mais graves. Porque o que a gente quer é salvar vidas.
Se tiver leitos de terapia intensiva, é capaz que a gente mantenha a nossa letalidade baixa, como está no estado, é a mais baixa de todos os estados, em torno de 1%. Então, o que a gente quer é que não colapse os serviços de saúde. Lógico que depende de atitudes individuais, mas também depende do poder público entender se essas medidas individuais que estão sendo recomendadas não forem atendidas, medidas de saúde pública, medidas que o gestor necessita tomar, tem que ser implementada, como, por exemplo, o aumento do distanciamento, como, por exemplo, o fechamento do comércio, o cancelamento do transporte público. Estudos da Universidade de São Paulo já mostram que o principal fator de contaminação não está propriamente nem no local de trabalho, mas no transporte dessas pessoas para esse local de trabalho. Então é importante ter essa noção. Por que a gente fala fechar comércio ou atividade de transporte? Porque isso impacta na locomoção das pessoas. Quando a atividade de comércio está aberta, a pessoa que trabalha nessa atividade, ela tem que comparecer ao seu posto de trabalho. Ela não tem opção. Então não é só questão do usuário que vai a uma loja, a um comércio. É o próprio trabalhador que se desloca para essas atividades. Então é necessário, no momento que chegar a 80% de ocupação dos leitos de terapia intensiva, que o poder público adote medidas de saúde coletiva que impactem nesse aceleramento da curva, na preservação de leitos de terapia intensiva. Pelo que eu entendi na sua fala, doutor, o gestor público, e aí não importa se ele é o de Campo Grande ou de outra cidade ou de Mato Grosso do Sul, ele tem uma responsabilidade direta para o caminho onde as coisas estão indo. Sim, tem responsabilidade direta, principalmente no momento onde a gente atinge esse limite de 80% de ocupação. O impacto das medidas de distanciamento, como por exemplo o lockdown, ela só é vista 2 semanas após a implementação dessas medidas, porque você diminui o contato das pessoas e, portanto, o contágio da doença. Então, se você não pode esperar chegar a 100% de ocupação dos seus leitos de terapia intensiva, porque você vai ter 2 semanas pessoas morrendo sem ter leitos de terapia intensiva. Então, o limite para a tomada de medidas mais sérias e mais severas no que diz respeito ao distanciamento social, como o lockdown, é quando nós atingimos 80%. O Estado tem que orientar isso, ele tem que estar informando os municípios e o gestor local, como ordenador da saúde naquele território, ele deve tomar as medidas e ele que é o responsável por emitir decreto que está associado ao maior distanciamento e o lockdown. Ficou claro pra gente, doutor. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do doutor Júlio Croda, infectologista, professor da UFMS, não vou esquecer, e pesquisador da Fiocruz. Muito obrigado pela entrevista, um bom dia. Bom dia, Ginês. Para mim é um prazer estar na CBN e trazer informação de qualidade como a CBN faz é fundamental para a população entender o que é o Covid e como que a gente pode lidar com essa pandemia. Nós que agradecemos. Um ótimo dia para o senhor. Ótimo dia, abraço. 9h03. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.